paralisia, ela é uma perda de capacidade. E ela existe tanto fisicamente, mas existe uma paralisia que ela também é espiritual. Diante da palavra do Senhor, nós podemos ver vários casos de pessoas que eram paralíticas. E o Senhor as fez romper com as suas paralisias. Esse hino mostra, a letra diz que ele é suficiente, ele é poderoso para romper com obstáculos que você ou eu ou qualquer um de nós possamos estar encontrando diante da vida espiritual ou mesmo da vida física. A paralisia na vida do meu tio, Lázaro Dias, o fez não conquistar algumas coisas, embora ele tenha conquistado outras, mas pela sua intelectualidade. Deus deu graça a ele nesse sentido. Mas a paralisia, ela de fato, ela é terrível. E existem várias formas de uma pessoa ser paralisada, como um AVC, que é um acidente vascular cerebral. Existe a paralisia infantil, que é a tal da poliomielite, que foi justamente a causa da paralisia dessa pessoa que eu acabei de mencionar, até honrar o seu nome, porque foi uma pessoa muito importante na minha família. E a gente não pode esquecer daqueles que passaram, e que de alguma forma, direta ou indiretamente, nos ajudaram. Eu confesso que eu me lembro de quando eu estudava com ele era muito engraçado, mesmo dentro da sua forma natural de ser um professor, e ele fez a sua história, mesmo vivendo com uma paralisia. Nós precisamos romper com as nossas paralisias. E romper com as paralisias, sejam elas físicas ou espirituais, requer decisões nossas. Nós vemos aqui a história do paralítico de Cafarnaum. Esse paralítico, ele dependeu a vida dele praticamente toda das pessoas, ele era dependente das pessoas. E a dependência das pessoas, ela causa dano a si mesmo e causa dano a outras pessoas, porque nem todo mundo tem 100% do dia para estar do lado de alguém que está paralítico. Cada um tem a sua própria vida. E esse paralítico, segundo está registrado aqui no livro de Marcos, capítulo 2, se os irmãos puderem colocar aqui no nosso telão, mostra a história deste homem, o paralítico de Cafarnaum. No versículo 1 ele diz que alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. E logo se ajuntaram todos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Anunciavam-lhes a palavra e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados-te são os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar senão só Deus? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam, ou seja, criticavam, murmuravam, lhes disse: por que vocês arrazoais sobre essas coisas que nos vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eu não sei se você observou quantas pessoas esse homem precisava para se locomover.
4 pessoas. Você já imaginou que uma paralisia que possa estar na tua vida pode estar atrasando alguma pessoa da sua família? Ele não conseguia chegar aonde Jesus estava se ele não tivesse a ajuda de 4 pessoas. Às vezes alguém diz: fulano, cuida da tua saúde para te não pegar um AVC, porque se tu pegar um AVC, de repente, tu pode dar trabalho para tua mulher, tu pode dar trabalho para o teu marido, e é verdade. Então alguém que de repente que não cuida da saúde, pode estar planejando dar trabalho para outra pessoa. É claro que ninguém quer pegar uma doença. Mas tem as formas, e nós precisamos entrar nessas formas de nos cuidarmos. E se tivermos algum tipo de paralisia ou de alguma doença que possa trazer, porque eu não sei se você sabe que a maioria dessas paralisias no corpo é causado por vírus ou bactérias. Então, são inimigos do ser humano que vão para tirar a sua saúde, assim como tem os inimigos espirituais que vão para roubar a sua fé, vão para roubar a sua salvação, vão para roubar a sua casa, vão para roubar a sua família, vão para roubar a sua felicidade. Aí você está dizendo: eu não estou nem aí. Você não está nem aí, porque você ainda não percebeu o nível de prejuízo que as pessoas poderão ter, e não causam só prejuízo para si mesmas, porque aqui está um homem que precisava de 4 pessoas para poder chegar a algum lugar. Sabe, queridos, este paralítico de Cafarnaum, ele era um homem que queria ser liberto desta paralisia. Ele não estava ali à toa. Ele estava em busca de um milagre na vida dele. Ele não estava satisfeito com a sua própria vida. Ele sabia que tinha alguém na terra, porque ele já tinha ouvido falar que existia um profeta na terra, e o nome desse profeta era Yeshua, que ele estava na cidade dele. E se esse Jesus estava na cidade dele, ele não ia contar esforços, ele ia ir até o final, mesmo que ele tivesse que incomodar alguém. Ou seja, para nós termos milagres, não importa o preço que temos que pagar, quem quer o milagre, vai em busca desse milagre. Eles não conseguiram entrar pela porta. Vamos tentar pela janela. Não conseguiram entrar pela janela. E você sabe o que eles fizeram, né? Eles sobem no telhado. Eles tiram a telha e desce o paralítico na cama. Olha essa trabalheira, meu irmão. Quantos quilos esse homem pesava? Eu não sei. Pergunta a pessoa: quantos quilos você pesa, minha irmã? 90, 50, 70, 100, 120 ou 20? Sabe o que eu posso perceber? É que esse paralítico, ele tinha um peso morto. Não é verdade? O peso morto é todo o peso, né? Ele não tinha como diminuir o seu peso naquele momento, então todo o peso estava distribuído nas 4 pessoas. Às vezes um pouquinho mais, ou às vezes um pouquinho menos, porque na hora de descer, eles precisavam gerar esforço para que não houvesse uma tragédia, porque aí que está o perigo. Se aquele homem de repente quebra a corda e ele cai de uma vez, ele, além de paralítico, ele se torna um homem morto. Você já percebeu o quanto isso iria ocasionar, o problema que iria ocasionar de repentemente no ministério de Jesus? Mas ali estava o Senhor para romper. Ali estava Jesus para romper. E essa era a fé, Clay, que ele tinha.
Jesus está aqui e Ele vai romper com a minha paralisia. Eu quero afirmar para você que hoje o Senhor quer romper com toda e qualquer paralisia na sua mente, no seu coração, no seu corpo, na sua vida. Se você recebe, faz alguma coisa no nível de que você possa receber. Glória a Deus. Quando ele chega ali, Jesus observa que o maior problema na vida daquele homem não era a paralisia que ele tinha. Ora, não era a paralisia que ele tinha, era o pecado que ele carregava. Porque Jesus não vai curá-lo logo. Ele vai perdoar os seus pecados. Porque a prioridade de Deus na nossa vida é abrir o caminho do céu. Porque não adianta você ter casa boa, carro bom, emprego bom, salário bom e ir para o inferno. Para você ver a mente de Deus como é canalizada para livrar o homem do inferno, que ele diz assim: olha, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, porque é melhor entrar no céu com um olho do que tendo os dois e ir para o inferno. Se tua mão te faz pecar, tira de ti, arranca-la de ti, porque é melhor tu entrares no céu com uma mão do que tendo duas e ires para o inferno. Então o que Jesus está querendo dizer com isso? É para me decepar? Não, irmão, é para me priorizar. É o entendimento de priorizar aquilo que é essencial. E o que é essencial é a sua vida espiritual. Porque as coisas passam, a infância passa, a adolescência passa, a juventude passa. O homem e a mulher passam, o tempo passa, os céus, a terra passam, mas a palavra do Senhor não passa, ela é verdadeira, ela continua, aleluia, trazendo a cura através de Jesus, ela continua trazendo a libertação através de Jesus, ela continua, aleluia, adentrando nas nossas vidas e removendo todo o obstáculo, se nós canalizarmos a nossa fé naquilo que é realmente prioridade. As paralisias da vida não alcançarão você. Para você ter uma ideia, aleluia, que Jesus, ele tinha o prazer, aleluia, de curar as pessoas. E na própria Bíblia, já lá em João capítulo 5, mostra um outro paralítico que estava paralítico há 38 anos. Você sabe o que é ter uma dependência de 38 anos? Quem tem 38 anos aqui? Alguém tem 38 anos? Não. Tem gente que tem 37, tem uns que tem 57, tem outros que tem, pode ter até 78, mas 38 não tem, né? Mas 38 anos é muito tempo, irmão. 38 anos dependendo do pai, da mãe, do irmão, da esposa, dos filhos. É terrível depender. É ou não é terrível depender dos outros, irmão? Não, é ou não é? Eu lembro da minha avó, eu chamava ela carinhosamente de Cleópatra. Chegava lá, beijava, cheirava aquele cabelo que ela colocava brilhantina. Eu chamava de Cleópatra. E não existia uma comida mais gostosa do que a comida da dona Hermínia, senhora minha avó. E quando chegava 10 horas, nós chegávamos de repente da rua, o cheiro da comida estava lá na sala, lá na rua. Só que ela era uma pessoa muito ativa, muito ativa. E quando ela começou a já ficar muito debilitada, ela ficava muito incomodada e ela pedia pelo menos para descascar alho. Porque ela não queria ser uma paralítica.
Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não queira ser uma paralítica na vida. E ela lutou até o final, meu irmão. Pelo menos ela queria descascar o alho, mas tinha um tempero fantástico. Esse homem tinha 38 anos, dependente das pessoas. Mas houve um dia que ele também ouviu falar, já é um outro paralítico, já não é o de Cafarnaum. Já é um outro paralítico. E ele ouve Jesus dizer, perguntar dele: ué, tu não vai descer nas águas? Ele disse: Senhor, eu não posso. Porque quando eu sou paralítico, e aí quando eu vou querer, ou alguém vai querer me levar lá, os outros entram na minha frente, porque era um mistério ali. Alguém entra na minha frente e eu perco a bênção, porque a primeira pessoa que entrasse ali no mover das águas daquele tanque, que o anjo vinha e mexia as águas, a pessoa que entrasse era curada. E ele disse: Senhor, não tenho como. E Jesus disse: eu tenho como te curar. Você só vive na inércia até o dia em que você se encontra com Jesus. Você só vive no anonimato até o dia em que você se depara com Yeshua. Esse homem, João capítulo 5, versículo 5 em diante, ele diz: e estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: quer explicação? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas quando eu vou desce outro antes de mim. Ou seja, as inúmeras doenças avolumaram-se e o deixaram inoperante. Ele precisava de alguém para levá-lo ao tanque. Você sabe que tem pessoas que estão lá fora e precisam de alguém para trazê-las ao culto, para ouvir a palavra, ou de levá-las à célula para ouvir a palavra. E muitas vezes você que pode, vive paralítico na fé. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: não seja um paralítico na fé. Porque nós estamos aqui traçando um paralelo de duas paralisias que incomodam e que perturbam uma pessoa e que ocasionam na vida dessa pessoa vários incômodos, prejuízos, perdas. Talvez você esteja dizendo: ah, mas isso não é comigo. Não, pode não ser com você hoje, mas poderá ser com você amanhã. Como assim? É simples. Existe a paralisia física, existe a paralisia espiritual, existe a paralisia conjugal, existe a paralisia emocional. Você quer saber de uma paralisia emocional? Jacó. Olha a história de Jacó. 12 filhos, entre aspas, é morto por feras do campo, José, e Jacó se anula. No momento em que a notícia que José é morto por feras do campo e alguém traz a túnica de várias cores para Jacó, Jacó é anulado. Ele continua vivendo, respirando, mas as suas emoções extremamente afetadas. Ou seja, Jacó está vivo, mas vivendo uma vida paralítica nas suas emoções. Eu pergunto: quantas pessoas ainda estão paralisadas porque um filho morreu, a mãe faleceu, uma filha foi assassinada, ou um filho foi assassinado, ou de repente uma perda muito grande financeira, faliu, teve que despedir todo mundo, às vezes não tem dinheiro nem para comer, porque perdeu, e não consegue mais
se levantar porque ficou paralisado no passado, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: hoje chegou Jesus para tirar essa paralisia da sua vida. Nós achamos que paralisia é só no físico, uma mão paralítica, um braço paralítico, uma perna paralítica. Não, querido, existe a paralisia nas emoções. E aí eu me lembrei da senhora. Sabia? Aquela conversa que eu tive com a senhora me impactou. Eu não sei se impactou a senhora, mas a mim me impactou. Porque eu não sabia da sua história. E eu quero lhes dizer que tudo aquilo que foi dito, não foi eu que lhe falei. Foi o Senhor. Porque Ele sabe que a senhora não pode ficar mais no passado. Ele lhe manteve com vida. Porque Ele tem algo poderoso na sua vida. E eu nem sabia que a senhora ia estar num culto hoje. Porque já faz vários dias que a senhora não vem aqui. Inclusive perguntei e a senhora disse que estava viajando. Então essa mensagem não foi preparada pensando na senhora. Essa mensagem foi preparada porque Jesus tocou no meu coração esse tema. Paralisia tem cura. Jesus é a cura dela. Eu estou falando diretamente com ela, que é para ela saber, porque a conversa que eu tive com ela está com uns 2 ou 3 meses, e eu não estava pensando nela quando estava redigindo essa palavra. Então eu quero deixar as coisas muito bem alinhadas aqui. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: Deus alinha a nossa vida. Se você quiser continuar torto, é problema seu. Deus alinha a nossa vida. Alinha a nossa vida conjugal, alinha a nossa vida emocional, alinha a nossa vida espiritual, aleluia. E se tiver alguma doença, Ele lhe cura para alinhar a sua vida no corpo. Aleluia. Nós precisamos entender, queridos, que muitas anormalidades, elas são construídas também através de preconceitos. Porque eu não vou entrar no mérito da questão, eu vou apenas lembrar você, porque eu entendo que a maioria dos irmãos aqui já tem um fundamento teológico, mas nós vemos que existem situações na vida de pessoas que fazem com que suas vidas buguem. Já viu uma vida bugada? Uma vida paralisada por causa do seu próprio preconceito? Você já viu alguém que não avança na vida espiritual porque tem preconceito? Você já viu alguém que não avança na vida profissional porque tem preconceito? Aqui tem um homem que não avançava espiritualmente, embora fosse extremamente religioso, ele não avançava espiritualmente porque ele tinha preconceito com cristãos. Saulo. Nós sabemos que tudo que Saulo, aquele que lá na frente vai se tornar o apóstolo Paulo, nós sabemos que tudo que Saulo fez foi pensando em agradar a Deus. Ele ajudou a matar um diácono chamado Estevão, ele perseguia a igreja de Jesus, ele perseguia os cristãos, ele fazia questão de prendê-los, matá-los, eliminá-los. Ele era um homem que realmente gostava de perseguir, porque ele achava estar fazendo um serviço a Deus. Aí você sabe que ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ali ele fica o quê? Cego. E ele vai para a cidade e ele fica ali meditando na sua vida. Por que que eu cheguei a essa condição de cegueira? Eu não era bom para Deus. Eu não procurava servir a Deus, tirar os inimigos de Deus. Irmão, Deus não precisa que nós venhamos a eliminar os seus inimigos, porque o inimigo de Deus já está com os dias contados. A Bíblia diz que Satanás já está com os dias contados.
Os demônios já estão com os dias contados, eles já estão julgados, eles não vão entrar em julgamento, eles já foram julgados. E Saulo queria fazer um serviço a Deus, agradando a Deus, tirando os supostos inimigos de Deus, que na concepção dele eram os cristãos. E Jesus no caminho disse para ele: Saulo, por que tu me persegues? Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Senhor, quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus. Ah, Jesus. Então eu estou te perseguindo, porque eu acreditava que tu não eras de Deus. Ou seja, ele acumulou o próprio preconceito, e ele fez desse preconceito um conceito para si mesmo, destruindo a sua comunhão com Deus. E aí ele fica cego. Então quem está cego não pode caminhar. Não podia caminhar. Tanto é que ele ficou lá naquele quartinho, até que o Senhor tocou no coração de Ananias para ir lá. E aí, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 22. Versículo 12 diz assim: e um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca. Versículo 15: porque hás de ser a sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. E olha o versículo 16: agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, e invocando o nome do Senhor. Ou seja, ele estava paralisado em tudo. Por que estava paralisado? Por causa do seu preconceito, por causa da sua perseguição, por causa do abuso de autoridade que ele fazia, porque ele tinha a autoridade dada pelos romanos e tinha a autoridade dada pelo sumo sacerdote. Tem muita gente que não prospera na vida, porque continua a querer pisar na vida das outras pessoas. Mas o Senhor é aquele que liberta dos conceitos errados e dos preconceitos agregados. Por que muitas pessoas não são alcançadas? Porque como é que eu vou falar com ela? Ela é uma mulher de vida fácil, ele não é mulher, ele é homem, eu não vou conversar com ele. Isso é preconceito. Vou conversar sim, por que não? Como é que ele vai ser alcançado por Jesus? Ele é um ser humano como eu e como você. Quem pode dizer amém? Sabe, queridos, isso faz com que a igreja não caminhe. Isso faz com que a paralisia estacione. Isso faz com que as células não avancem. Pegue na mão do seu irmão e declare e diga: você vai ser liberto desta paralisia do inferno, na autoridade do nome de Jesus, aleluia. Porque Jesus é a verdadeira solução para essa paralisia. Lá naquele paralítico de Cafarnaum, aleluia, o Senhor disse: vai, levanta e anda, pega o teu leito e vai para a tua casa, aleluia. Aqueles 4 homens que tinham sido o canal para chegar aquele homem ali na frente de Jesus, ficaram abismados, e todas as pessoas que estavam ali, aleluia, ficaram verdadeiramente perplexas de ver a autoridade de Jesus na vida de uma pessoa, na doença, e libertando ela de toda e qualquer mazela. Eu quero dizer,
dizer que há solução para a tua doença, há solução para essa morte iminente, há solução para essa desgraça, há solução para esse problema. Mesmo que você ache que não tem solução, no final do túnel a luz está lá, e a luz se chama Jesus. Se você tem uma paralisia emocional, Jesus quer trazer a cura para essa paralisia emocional. Se você tem uma paralisia espiritual, como tinha Saulo, olha só, um homem que não avançava espiritualmente, olhem para mim, se tornou, depois de Jesus, o líder mais conhecido da terra. Você observa que as paralisias da vida recolhem as conquistas, encolhem as conquistas, matam as conquistas. Se você tem uma demência espiritual, uma deformidade espiritual, e você sabe que está caindo sempre naquele buraco, sempre naquele pecado, e você não cuida desse problema, ele vai lhe matar, ele vai lhe destruir. E o pior de tudo, que não destrói só você, pode destruir seu casamento, pode destruir sua família. A debilidade do presente pode promover uma desgraça no futuro. Quando Paulo começou a discipular, a ganhar, a consolidar e a discipular os discípulos ganhos, ele chegava até com seus próprios discípulos e disse: olha, você precisa ter mais cuidado contigo, cuida mais da tua vida espiritual, segue o conselho espiritual que temos dado a você, não olha para o lado, segue Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: não olha para o lado, segue Jesus. Se alguém não aceita a tua fé, segue Jesus. Se alguém não gosta de você, segue Jesus. Se alguém não te aceita lá no trabalho, segue Jesus. Se alguém não te aceita lá na escola, segue Jesus, e o Senhor te dará a vitória no final, aleluia, da caminhada. Deus é poderoso para destronar todo o império das trevas, porque a Bíblia diz que o Senhor nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus é esse reino, Jesus é esse amor. Só que o maior problema é romper com as paredes. Aí eu me lembrei de algumas ministrações que a gente dava muito, e uma dessas ministrações, na época, tínhamos uma escola de líderes chamada 3D, e tinha uma ministração lá chamada Paredes do Meu Coração. Ah, quantas paredes nós levantamos. Às vezes levantamos paredes de relacionamentos, não é verdade? Às vezes levantamos parede de relacionamento com o cônjuge. Às vezes levantamos parede de relacionamento com os pais. Ei, irmão, observe, dentro da nossa casa nós levantamos barreiras com os nossos familiares. Existem coisas que os filhos não nos procuram para contar porque foram levantadas paredes. E existem coisas que você não conta para os seus filhos porque foram levantadas paredes. E o pior, tanto um como o outro não confiarão mais por causa das paredes levantadas. E todas essas paredes trazem as paralisias, trazem as doenças, trazem as desgraças, trazem os problemas.
E aí nós vamos ver lá na frente os tumores que explodem, que estouram. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: não espere um tumor estourar. Porque depois que estoura, pode haver metástase. Você está entendendo? Ou tem que falar mais claro? Esse problema específico, ele pode ser pequeno agora, e pode ter um volume, um tamanho desproporcional àquilo que você vai ter no futuro, e você não vai segurar a onda, porque quem não tem Jesus não consegue segurar a onda. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: nós precisamos de Jesus para segurar as ondas que vêm, não importa se elas vierem, com Jesus, aleluia, o Senhor vai fazer o mar se acalmar, e as ondas não chegarão aonde você está. Ele aquieta as ondas, Ele diz para que o mar se aquiete. Então, precisa se romper agora, resolver o problema que você tem em casa agora, resolver o problema que você tem com o marido agora, resolver o problema que você tem com seu irmão agora. Não deixe para depois, porque pode ser tarde demais e a metástase acontecer. Mas é difícil falar a verdade, é ou não é? É difícil ou não é difícil confessar pecado? É ou não é? Mas é fácil cometê-los, não é? É muito fácil cometê-los. Mas quando é para haver cura, há uma dificuldade muito grande, porque traz a vergonha, traz o receio, traz as incertezas, porque nós não temos as certezas da vida. Quem não tem Jesus não tem certeza de nada. Se a sua fé não está suficiente para depender completamente dele, você vai ter incertezas na sua vida. Mas quem confia no Senhor vai ser, a Bíblia diz, vai ser como o monte de Sião, não vai se abalar, vai permanecer para sempre. Eu quero profetizar na sua vida que você vai ter essa fé inabalável, aleluia, aleluia, como diz o hino, confiando em nosso Deus, aleluia, 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 nós não seremos abalados, você não será abalado em nome de Jesus. O Senhor te dará todas as ferramentas para você romper e vencer todas as crises. Eu estou falando para a igreja certa, será possível, aleluia. Eu estou dizendo que você vai sempre receber o comando, as chaves necessárias para romper com toda e qualquer barreira. Só os calados não recebem, mas quem recebe se manifesta aí. Nós temos que exercer a nossa fé. A Bíblia diz que a fé sem a obra ela é morta. Eu sigo a pastora Valnice, e Deus deu um manto de sabedoria muito grande para aquela mulher. Eu não sei quantos já ouviram alguma palavra dela, mas ela tem assim um direcionamento de Deus muito lindo. E eu vi essa semana algo muito interessante dela. Algo simples, mas que me chamou muita atenção, e é verdade. Abro aspas. Ela diz que todo jejum sem oração é dieta. É algo que é lógico, mas é algo que a gente não observa. Se você faz jejum e não ora, não é jejum.
uma dieta. Ou seja, eu não posso apenas querer sacrificar o meu corpo e não agir em função daquilo que eu estou querendo conquistar. Ou seja, eu pego a fé que está fazendo eu jejuar, aleluia, e pego a oração que vai fazer romper com a barreira que eu quero quebrar. Então você quer cura no seu casamento? Haja para que haja cura no seu casamento. Você quer libertação no seu marido? Então haja para que haja de fato. Ou seja, se movimente para que haja a libertação no seu marido, ou na sua esposa, ou no seu filho, ou na sua filha, ou seja, em quem for. Porque todas as pessoas aqui que eu mencionei, aleluia, tiveram uma conversa muito séria com Jesus. Este homem doente, aqui, perto do tanque, ele disse: Senhor, eu tenho um problema, além de doente, eu não tenho quem me leve lá. E o Senhor disse: não tem problema, o problema acabou, porque eu estou aqui. Aleluia. Eu quero dizer, Jesus está aqui, não tem problema não. O seu problema foi resolvido. Quem acredita, aleluia, se manifesta. O seu problema foi resolvido. Jesus disse para aquele homem lá em Cafarnaum, e disse aqui para esse de 38 anos, doente, aleluia, o problema foi resolvido. Nós não podemos deixar nenhuma paralisia dominar a nossa vida. Nós não podemos permitir que aquilo que pode ser resolvido crie proporções extremas e venha a me paralisar no futuro. Nós devemos tomar uma posição nessa noite. Nós precisamos rompê-la. Pegue na mão do seu irmão e diga: vamos romper. Vamos romper, vamos romper. Vamos romper. Como que eu posso romper? No poder da fé. Nós precisamos romper no poder da fé. O livro de Hebreus diz, capítulo 11, que a fé é o fundamento, o firme fundamento das coisas que nós esperamos, tendo a prova daquilo que não se vê, não se enxerga. Eu não estou enxergando fisicamente, mas eu creio que vai romper. A minha visão não é física, a minha visão é espiritual. Eu quero voltar aqui para nós encerrarmos. Eu quero voltar aqui só o exemplo de Paulo. Paulo, quando está caminhando para prender os cristãos ali naquela cidade, ele está cego espiritualmente e fisicamente está enxergando. Ponto 1. Quando ele se encontra com Jesus, ele vai se encontrar, então os olhos espirituais dele se abrem e os olhos deles físicos se fecham. Você percebeu isso? E aí ele entra no processo, irmãos, de restauração, um processo de libertação, um processo para romper com os preconceitos que ele tem, para romper com toda a mazela e defeito espiritual agregado, toda a doença espiritual que ele tem acumulado durante todo o tempo, até que o homem de Deus chega para fazer a oração final, para fazer a oração da cura, para fazer a oração da libertação. E aí Ananias entra e diz:
irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui para orar por ti e você voltar a enxergar. Eu quero convidar você para você ficar em pé. Coloca aí o texto de Atos, por favor. A partir do versículo 15. Atos 22. Deixa ele aí. Olha aqui. Processo. Tudo na vida é processo, André. É processo. Às vezes nós temos que entrar num processo para romper algumas barreiras. Às vezes nós temos que entrar num processo para vencer alguns paradigmas. Às vezes nós temos que entrar num processo para amadurecer dentro desse processo. O que Saulo estava fazendo ali? Coloca a partir do versículo 13, por favor. O que ele estava fazendo ali? Ele estava num processo. Antes de ele se encontrar com Jesus, ele enxergava fisicamente, mas era cego espiritualmente. Quando ele se encontra com Jesus, os olhos espirituais se abrem e os olhos físicos se fecham. Mas quando ele entra num processo e Ananias vai lá orar por ele, a Bíblia diz que as escamas caem. Irmão Saulo, recupera a tua vista. Agora o 14. Em seguida, ele me revelou: o Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres sua vontade, tu veres os justos e ouvires a palavra da sua própria boca, pois serás sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tu tens visto e ouvido. E agora, o que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Versículo 17. Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Presta atenção. O homem que não tinha experiência espiritual nenhuma, enxergava fisicamente. Um homem que entra num processo, deixa de enxergar fisicamente, começa a enxergar espiritualmente. Ele sai do processo, Deus cura o físico e mantém a visão espiritual. E ele vai ter experiências profundas e poderosas, porque ele aceitou o processo. Aceite o processo de Deus. O Senhor quer tirar você dessa paralisia que cada um precisa se analisar e ver aonde ficou anulado, aonde ficou paralisado, aonde que ficou estagnado. Líderes que pararam de ser líderes, discípulos que se afastaram da presença do Senhor, mães que abandonaram seus filhos, maridos que deixaram suas famílias, mulheres que estão planejando deixar suas casas. Chegou a cura e a libertação dessa paralisia espiritual. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos e fazer uma oração especial aí onde você está. Coloque a sua mão na sua cabeça, as duas de preferência, e diga: Senhor, tira toda a paralisia da minha mente, tira toda a paralisia do meu corpo, tira toda a paralisia da minha vida espiritual. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero poder enxergar, aleluia, e ter leituras, poder fazer leituras espirituais. Tira toda a incredulidade de mim, em nome de Jesus. Tira toda a incredulidade de mim,
Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero entrar em tua presença. O Deus que faz o cego ver. Diga ao Senhor agora, aonde que você precisa ser curada, qual paralisia que instalou, que estacionou em você. Silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Eu quero voltar a crer. Eu creio em ti. Eu quero voltar a acreditar. Sim, eu creio em ti. Eu quero voltar a te servir. Oh, Jesus, eu preciso da tua presença na minha vida. Eu preciso voltar a crer. Eu preciso voltar a te servir. Eu preciso voltar a estar no centro da tua vontade. Deus do impossível vem pra aquele que há de vir. O milagre acontecer a Ele, Jesus. Em seu poder vai ressurgir. É nele que você voltará a crer. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de Levante a sua mão e adora esse Deus. o Deus que os mortos fazem ver. Declare. Deus de milagres, Deus de milagres. Eu acredito. Eu creio que Ele é poderoso. 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 É o mesmo. Os homens podem ter mudado alguma coisa no Evangelho, mas Jesus é o mesmo. O Evangelho dele não mudou, é o mesmo. Os homens podem mudar uma coisa aqui, outra ali, mas o Evangelho de Jesus continua sendo o mesmo. O Evangelho de Jesus declara: quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu quero fazer um desafio nessa noite. Se você fez essa oração pela fé, consolide ela com a sua obra. Se você fez essa oração, eu quero convidar você para vir no altar, para nós encerrarmos este culto com uma atitude, porque você não pode voltar com nenhuma paralisia para a sua casa. E se tem algo que você precisa ser desatado, eu desafio você agora, não pense duas vezes, venha aqui no altar, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Na autoridade do nome de Jesus, seja rompido agora, com toda a vergonha, com toda a timidez, com todo o receio e com todo o medo. Na autoridade do nome de Jesus, seja liberta em todos os níveis. A igreja levanta as mãos e declara: em o nome de Jesus, que assim seja.
Não viva na inércia. Não aceite o relatório negativo na sua vida. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que isso. Filhos, eu vou orar por vocês. Senhor, cada vida que aqui está prostrada diante de Ti, Yeshua. Porque muitas deformidades foram agregadas à alma. E hoje, ao sentimento de mudança, eles querem a mudança. Em nome de Jesus. Muda, Jesus. Transforma, Jesus. Cura, Jesus. Liberta, Jesus. De todo medo no nome de Jesus. De toda paralisia agregada, doenças espirituais, todo receio, todas as incertezas caiam por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Em o nome de Jesus, seja agora curada, 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 curada. Seja restaurada, seja restaurada, seja restaurada. Seja restaurada agora, 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 agora. Seja restaurada agora, 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 agora. Sinta o mover de Deus, sinta a restauração de Deus, sinta a cura de Deus, sinta a libertação de Deus.